Olá, programadores! Sejam bem-vindos a um vídeo onde vamos desvendar um dos tópicos mais poderosos e às vezes temidos da linguagem C, os ponteiros. Bem, você já deve ter se perguntado como programas manipulam grandes quantidades de dados de forma eficiente, ou como estruturas de dados complexas, como listas e árvores, são construídas. A resposta muitas vezes está nos ponteiros. Bem, nesse vídeo vamos entender de uma vez por todas o que são ponteiros, como eles funcionam, por que eles são tão cruciais em C. E veremos também aplicações práticas, como alocação dinâmica e a base para listas, pilhas e filas. Preparados? Então vamos nessa. Imagine a memória do seu computador como um vilarejo cheio de casas. Cada casa tem um endereço único. Bem, em C, uma variável comum guarda um valor, como o nome do morador de uma casa. Nesse gráfico, temos uma idade 25 armazenada em endereço de memória 0 por 1000. Contudo, um ponteiro, por outro lado, não guarda o valor em si, mas sim o endereço da memória onde esse valor está guardado. É como ter um papel anotando o número da casa em vez do nome do morador. Nesse próximo gráfico, a gente tem o ponteiro idade armazenando o valor do endereço de memória. Então, resumindo, ponteiros são variáveis que armazenam endereços de memória de outras variáveis. Como funcionam os ponteiros? Bem, veremos isso na prática. Para declarar um ponteiro em C, usamos um asterisco. Bem, como o código na tela agora, aqui, ponteiridade é um ponteiro que pode apontar para o endereço de uma variável do tipo inteira. E agora, para fazer ponteiridade apontar para a variável idade, o que devemos fazer? Devemos usar o e-comercial, conhecido como operador endereço D. Bem, agora com o próximo código na tela, fizemos o que queríamos. Mas e se quisermos acessar o valor que está no endereço para o qual o ponteiro aponta? Usamos o asterisco novamente, mas dessa vez como operador de dereferência ou conteúdo D. Então, com o próximo código na tela, perceba que ponteiridade mostra o endereço que e-comercial idade e ponteiridade mostra o valor de idade. É muito importante inicializar ponteiros. Um ponteiro não inicializado aponta para um lugar qualquer da memória, o que pode causar muitos erros graves. Se não apontar para nada imediatamente, inicialize seu ponteiro com null. Por que usar ponteiros? Entendemos o que e o como, mas por que se dá todo esse trabalho? Alocação dinâmica de memória. Com ponteiros, podemos pedir memória ao sistema em tempo de execução e não apenas quando compilamos o programa. Isso é crucial quando não sabemos de antemão quanta memória vamos precisar. Manipulação eficiente de dados. Passar ponteiros para funções é muito mais eficiente do que passar cópias de grandes estruturas de dados. Em vez de copiar tudo, passamos apenas o endereço, onde os dados estão. Implementação de estruturas de dados avançadas. Listas encadeadas, árvores, grafos, todas essas estruturas de dados complexas e superúteis dependem de ponteiros para conectar seus elementos. Acesso direto à memória, que é um uso avançado. Em programações de sistemas ou hardware, ponteiros permitem interagir diretamente com a memória, o que é muito poderoso e eficiente, mas requer muito cuidado e atenção. Agora serão apresentadas aplicações de ponteiros, e começando pelo caso base, a alocação dinâmica de memória. Como mencionamos, uma das grandes vantagens dos ponteiros é que podemos alocar a memória dinamicamente, e em C usamos as funções da biblioteca stdlib.h para isso. Primeiramente, nós temos a função malloc. Essa é uma função que reserva um bloco de bytes na memória do tamanho que a gente escolher. No exemplo que aparece na tela, nós temos um ponteiro do tipo inteiros, chamado números. Em seguida, nós temos uma variável quantidade que recebe o valor 5. E na linha seguinte que nós temos o uso da função malloc. Nós podemos interpretar ela da seguinte maneira. O nosso ponteiro números vai receber o resultado da função malloc. E esse resultado vai ser uma área da memória cujo tamanho é 5 vezes, ou seja, a quantidade, vezes o tamanho de um inteiro.
Então, no total, nós teremos uma área de 5 vezes o tamanho de um inteiro alocada na nossa memória, o qual o nosso ponteiro estará apontando. Em seguida, nós temos uma condição que verifica se nossa alocação foi bem sucedida. Ela simplesmente verifica se o nosso ponteiro números é igual a nulo. Essa é uma prática de programação fundamental para todo programador que mexe com ponteiros. Em seguida, nós temos a função calloc, e ela é muito similar ao malloc, mas a diferença é que ela inicializa aquela área da memória que a gente alocou com valores iguais a zero. Também temos uma função fundamental chamada realloc. Ela permite redimensionar um bloco de memória previamente alocado pelo calloc ou malloc. E por fim, temos uma função fundamental, que é a free. Sempre que alocamos memória dinamicamente, precisamos liberá-la quando não for mais necessária, usando o comando free. Caso contrário, teremos vazamento de memória, ou seja, a memória que alocamos vai começar a vazar, transbordar. E além de usar a função free, também é uma boa prática fazer o nosso ponteiro que acabamos de liberar apontar para nulo, assim como mostra o exemplo que está na tela. Agora serão apresentadas algumas estruturas de dados que utilizam ponteiros, bem como a alocação dinâmica, em suas implementações. E nós vamos começar pelas listas encadeadas. Elas são uma alternativa aos vetores. Em vez de elementos contíguos na memória, cada elemento, ou nó, contém um dado e um ponteiro para o próximo nó da lista. Podemos dizer assim que os ponteiros são a cola que une esses nós. Isso permite que a lista cresça e diminua dinamicamente com facilidade. Esse código que está sendo apresentado na tela é de um nó genérico de uma lista encadeada, onde ele contém um dado qualquer e, obrigatoriamente, um ponteiro que aponta para o próximo nó da nossa lista. Em seguida, teremos as pilhas, que é uma estrutura de dados do tipo last in, first out, ou seja, o último elemento a entrar será o primeiro a sair, assim como uma pilha de pratos. Pilhas podem ser implementadas com arrays ou com listas encadeadas. Quando usamos listas encadeadas, um ponteiro especial, geralmente chamado de topo, aponta para o último elemento inserido na nossa pilha. As operações de inserir e remover apenas manipulam para onde esse ponteiro topo estará apontando. Por fim, nós temos as filas, que é uma estrutura de dados do tipo first in, first out, ou seja, o primeiro elemento a entrar é o primeiro a sair, assim como em uma fila de banco. Assim como as pilhas, filas podem ser implementadas com arrays ou com listas encadeadas. No nosso caso, utilizando as listas encadeadas, geralmente temos dois ponteiros, o de início e o de fim. O ponteiro de início aponta para o primeiro elemento a ser removido, e o fim aponta para o local onde novos elementos serão inseridos. Ufa, vimos bastante coisa hoje, mas a chave em programação é praticar. Tente criar seus próprios exemplos, brinque com endereços e valores. E a nossa videoaula chega ao fim aqui. Sinta-se livre para deixar suas dúvidas ou até mesmo seu feedback sobre a aula nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Bons estudos!